Meus sonhos não me deixam dormir. Não é força de expressão, não é poesia barata de autoajuda. É literal, uma verdade que se manifesta a cada noite, uma realidade que transcende a compreensão comum do descanso. O sono, antes um refúgio, transformou-se em um portal, e a linha entre o despertar e o sonhar se tornou perigosamente tênue, quase inexistente. Há 2 anos, uma curiosidade me fisgou, uma busca por algo que parecia inatingível, aprender a ter sonhos lúcidos. Aquela habilidade quase mágica de estar acordado por dentro do sonho, de ser o arquiteto da própria realidade onírica, de voar, de criar, de explorar os confins da mente sem as amarras do mundo físico. Comecei a estudar, a devorar livros e artigos, a me preparar com rituais noturnos, a chamar, noite após noite, os portais do inconsciente como um xamã moderno em busca de visões. Era uma jornada solitária, repleta de tentativas frustradas e madrugadas em claro, mas a persistência era a chama que mantinha a busca acesa. Demorou, o tempo se arrastou em noites de sono comum, onde a consciência se apagava e os sonhos eram meros borrões esquecidos ao amanhecer. Mas nos últimos meses algo mudou, uma chave virou, uma porta se abriu, e o véu que separava o mundo desperto do mundo onírico começou a se desfazer. Não foi um evento súbito, mas uma transição gradual, quase imperceptível, como o desabrochar de uma flor noturna. Agora, eu sonho todas as noites. Não são mais os sonhos fragmentados e esquecíveis de outrora, são sonhos lúcidos, vivos, intensos, tão reais que a textura do ar, o cheiro das flores, o som das vozes, tudo se manifesta com uma clareza assustadora. Mas, por algum motivo que ainda não entendo, por uma ironia cósmica que desafia a lógica, eles me acordam. Não é um despertar suave, mas um sobressalto, um retorno abrupto à realidade física, como se a intensidade da experiência onírica fosse incompatível com a quietude do sono. E o mais estranho, eu não escolho mais sonhar. A iniciativa não é mais minha. Os sonhos vêm, eles me arrastam para dentro de suas narrativas, me jogam em realidades tão profundas, tão vívidas, tão cheias de significado que dormir virou um risco de despertar, um risco de ser confrontado com verdades que a mente consciente prefere ignorar, de mergulhar em abismos que a razão se recusa a explorar. O sono, antes um descanso, tornou-se uma aventura perigosa, uma travessia por territórios desconhecidos da alma. O que são os sonhos lúcidos, afinal? Seriam meros experimentos da mente, frutos de uma atividade cerebral intensa durante o sono REM, ou seriam vazamentos do inconsciente, mensagens cifradas de um eu mais profundo, tentando se comunicar com a superfície da consciência? E se fossem portais para outras dimensões, janelas para realidades paralelas, onde as leis da física se dobram e a imaginação se torna a única fronteira? A ciência tenta explicar, a psicologia tenta decifrar, mas a verdade, talvez, resida em um lugar que transcende a lógica e a razão. Os místicos antigos, em sua sabedoria ancestral, diziam que os sonhos são a linguagem da alma, não uma linguagem de palavras, mas de símbolos, de sensações, de arquétipos que ressoam com a essência do ser. São a conexão direta com o espírito, um fio invisível que nos liga ao divino, ao universal, um espaço sagrado onde o ego silencia, onde as máscaras caem e o verdadeiro eu se revela em sua forma mais pura e autêntica. É ali, nesse palco etéreo, que a alma se expressa sem censura, sem as amarras das convenções sociais, sem os filtros da mente racional. Em diversas tradições, o sonho consciente era uma ferramenta de autoconhecimento e iluminação. Os monges tibetanos, por exemplo, usavam o yoga do sonho como uma prática espiritual, uma forma de transcender a dualidade e alcançar estados superiores de consciência. Para eles, o sonho lúcido não era um mero entretenimento, mas um caminho para a libertação. Indígenas xamânicos, em suas jornadas visionárias, viam nos sonhos mensagens dos ancestrais, orientações dos espíritos da natureza, curas para o corpo e para a alma. E Carl Jung, o grande explorador do inconsciente coletivo,
Acreditava que, ao entrar em contato com os arquétipos dos sonhos, com os símbolos universais que habitam a psique humana, o homem podia se tornar inteiro, integrar suas sombras e luzes e alcançar a individuação, a plenitude do ser. Sonhar conscientemente é uma forma de morrer acordado. É uma experiência paradoxal, onde a consciência se expande enquanto o corpo repousa. É se ver por fora, como um observador de si mesmo, confrontando medos, desejos e verdades que o mundo físico se esforça para esconder. É encontrar espelhos que não existem no mundo físico, reflexos distorcidos ou amplificados da própria alma, que revelam aspectos ocultos da personalidade. É encarar símbolos que falam mais alto que 1000 palavras, mensagens codificadas que, uma vez decifradas, podem transformar a percepção da realidade. E se você não está pronto, se a sua mente consciente ainda não está preparada para a intensidade dessas revelações, eles te acordam. Te expulsam do reino onírico, como um mecanismo de defesa, para que a psique não seja sobrecarregada. Mas por que agora isso acontece toda noite? Por que meus sonhos não me deixam mais dormir? Não é uma maldição, mas um chamado. Talvez eu tenha cruzado uma linha invisível, aquela que separa o buscador do iniciado, aquela que divide o curioso do comprometido. Talvez minha alma esteja gritando coisas que minha mente ainda não consegue traduzir, verdades que se recusam a permanecer no silêncio do inconsciente, exigindo ser ouvidas, compreendidas, integradas. É um processo de alquimia interna, onde o chumbo da ignorância se transforma no ouro da sabedoria. Dormir já não é descanso, é travessia. Uma jornada noturna por paisagens desconhecidas, onde cada passo é uma descoberta, cada encontro é uma lição. E em cada travessia, eu volto com fragmentos de mim mesmo, peças de um quebra-cabeça cósmico que aos poucos se encaixam, revelando uma imagem maior e mais complexa da existência. São memórias de vidas passadas, vislumbres de futuros possíveis, encontros com guias espirituais ou simplesmente a compreensão profunda de emoções e traumas que habitam o subconsciente. Sonhos lúcidos não são só legais, um truque mental para impressionar os amigos. Eles são ferramentas poderosas de transformação. Eles podem curar traumas profundos, acessando as raízes da dor e permitindo a ressignificação de experiências passadas. Podem ativar memórias esquecidas, trazer à tona talentos adormecidos ou revelar missões de vida que a rotina diária obscurece. Podem conectar você com partes da existência que o mundo desperto jamais mostraria, com a teia invisível que une tudo o que existe, com a consciência universal que permeia o cosmos. Mas eles cobram um preço. Não um preço em dinheiro, mas um preço existencial, o preço da verdade. A verdade sobre si mesmo, sobre o universo, sobre a natureza da realidade. E quem caminha na direção da verdade, quem ousa desvendar os mistérios da própria alma, nunca mais dorme em paz, porque a paz da ignorância é um véu que, uma vez rasgado, jamais poderá ser restaurado. A consciência, uma vez expandida, não pode ser encolhida. É um caminho sem volta, uma jornada de constante despertar. Talvez seja esse o segredo, a grande revelação por trás da aparente insônia. Os sonhos não me deixam dormir, porque estou, aos poucos, acordando, despertando para uma realidade maior, para uma compreensão mais profunda da vida, para a vastidão do meu próprio ser. E nesse despertar, o sono comum se torna um luxo desnecessário, uma pausa que a alma não mais permite, pois a jornada rumo à verdade é incessante, e a cada noite, um novo portal se abre, convidando a mais uma travessia. E você? Está pronto para acordar? E nesse ponto, a jornada se aprofunda. Para além dos sonhos lúcidos, existe um conceito que tem fascinado e intrigado muitos buscadores: o shifting. O que é shifting? É a prática de mover sua consciência da realidade atual para uma realidade desejada, ou RD. Não é um sonho, não é uma fantasia, mas uma experiência que seus praticantes descrevem como tão real quanto a vida desperta.
É como se você estivesse, de fato, transferindo sua percepção para um universo paralelo onde seus desejos e intenções se manifestam. Pense nisso como uma forma avançada de manifestação, onde a mente não apenas visualiza, mas habita a realidade que anseia. Os métodos para o shifting são variados e, assim como nos sonhos lúcidos, exigem prática e intenção. Alguns dos mais populares incluem método Raven, deitar-se em posição de estrela, sem que nenhuma parte do corpo se toque, contar até 100 enquanto visualiza a RD e afirmações positivas. A ideia é adormecer durante o processo, permitindo que a consciência faça a transição. Método Julia, ouvir áudios subliminares ou música com fones de ouvido enquanto se visualiza na RD e repete afirmações. Pode ser feito deitado ou sentado, com ou sem sono. Método do travesseiro. Escrever um roteiro detalhado da sua RD e colocá-lo debaixo do travesseiro. Antes de dormir, ler o roteiro e visualizar-se na RD, com a intenção de acordar lá. Método da visualização. Simplesmente visualizar a RD com o máximo de detalhes sensoriais possível, sentindo as emoções e a presença nesse novo ambiente até que a transição ocorra. Esses métodos buscam induzir um estado alterado de consciência, onde a mente se torna mais receptiva à mudança de percepção. A chave é a crença inabalável e a capacidade de se desconectar da realidade atual. Qual a relação entre shifting e sonhos lúcidos? Embora sejam frequentemente confundidos, não são a mesma coisa. Sonhos lúcidos ocorrem dentro do seu próprio subconsciente, em um ambiente que você pode controlar, mas que ainda é uma projeção da sua mente. Você está ciente de que está sonhando e pode manipular o sonho. Já o shifting, para seus praticantes, é a transferência da consciência para uma realidade externa e independente da sua mente. É como se você estivesse plugando sua consciência em um novo universo. No entanto, a prática de sonhos lúcidos pode ser uma porta de entrada para o shifting. Ao dominar o controle sobre seus sonhos, você desenvolve a capacidade de manipular sua própria consciência e percepção, o que é fundamental para a transição para uma RD. Muitos shifters relatam que suas primeiras experiências de shifting ocorreram a partir de um sonho lúcido, onde a fronteira entre o sonho e a realidade desejada se dissolveu. Essa busca por realidades alternativas, seja nos sonhos lúcidos ou no shifting, reflete uma sede inata do espírito humano por expansão, por ir além dos limites impostos pela matéria. É a alma gritando por mais, por uma verdade que transcende o palpável. E se a sua alma está te puxando para essas travessias noturnas, talvez seja um convite para explorar não apenas os confins da sua mente, mas os infinitos universos que aguardam sua consciência. A pergunta final permanece: você está pronto para não apenas sonhar, mas para viver a realidade que sua alma anseia? Se curtiu o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos.